Olá, bem-vindos a mais uma edição do De Olho no Câmbio. Muito obrigado por sua audiência, pelo seu acompanhamento, sua atenção, sua participação. É uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Deixa eu chamar aqui meus dois companheiros desde o iniciozinho, né? Já temos aí várias edições, né? Que eles estão conosco aqui e nós três procurando servir a você, dirimir dúvidas, interesses que você tem na economia brasileira. Claro, falamos muito de câmbio, mas de outras coisas também de interesse de todos nós. Deixa eu chamar aqui o Rui Gonçalves, jornalista como eu brinco, e o André Galhardo, economista também, que dá aquele tom, né, mais profundo às nossas conversas. Tudo bem, Rui? Bom dia, Sidney. Bom dia, André. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje, galera, você vai adorar, porque o tema inflação vai ser muito tocado. Nossa convidada, eu vou apresentar daqui a pouquinho, é muito preparada, muito capacitada nessa matéria, mas tem outros itens também, além daquelas informações de conjuntura. Sempre tem alguma coisa nova chegando, né, galera? Como é que você está? Fala, Sidney, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite também para todos que nos assistem, para o Rui. Pois é, e hoje saiu IPCA 15, né? Tem bastante coisa para a gente falar, inflação brasileira em voga aí, taxa de juros ainda elevada, meta fiscal, tem muita coisa em jogo. Eu acho que vai ser um papo interessante. Você que está inscrito no nosso canal, eu sei que vai ficar por aí, vai ficar até o final. A gente tem notado esse crescimento, principalmente em temas palpitantes e atuais. A gente nota que há um interesse redobrado quando tem um assunto que chama mais a atenção, né? Você se recorda que nós tratamos das pautas da economia um outro dia aí, mas estamos em cima da eleição argentina, não teve jeito, nós tratamos 60%, 70% daquele assunto e foi muito atraente para o público. Isso para você que já está conosco. Você que está chegando agora, muito obrigado, toque o sininho, né? Receba as notificações aí devidas no decorrer da caminhada. E quem perdeu algum pedacinho ou quiser rever tudo, nós temos várias plataformas à disposição. A Remessa Online tem oferecido isso. Na própria página da Remessa você encontra uma variedade de conteúdo muito grande. E nós temos também no Spotify, é uma outra possibilidade de você acompanhar. Agora, Rui, André e todos vocês estão nos acompanhando agora. A Camila Abdelmalak, que é a nossa entrevistada, ela é formada em economia, possui mestrado pelo INSPER, ela tem 34 anos de idade. Eu não falaria se ela não tivesse mandado o currículo para mim e ela tivesse dito isso, né? Porque para mim ela parece muito menos até que 34. Eu também não faria nenhuma menção à idade, mas a juventude aqui tem a ver com qualificação, né? Ela é nova e muito preparada. A Camila tem 13 anos já de experiência no mercado financeiro. No início de 2020, ela aceitou o desafio de integrar o time de sócios da Veda Investimentos como economista-chefe, portanto, está ali no seu dia a dia. Vamos chamá-la, então, aqui para o nosso primeiro cumprimento para a Camila. Olá, Camila, bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo, quero agradecer o convite de vocês para esse bate-papo. Vamos aí destrinchar esse cenário econômico, ver as perspectivas sobre inflação, juros, que é super relevante, né? Agora, Camila, você me transmite assim, uma tranquilidade, uma simpatia enorme, como muitos outros colegas seus são simpáticos também, mas normalmente o economista-chefe é cercado de tensões, né? Você quer dados, você quer levantamento, você analisa gráfico, você quer informação lá fora, tem informação aqui, você deve, não sei se você enlouquece os seus colegas aí, que estão abaixo do seu guarda-chuva, mas em geral, o economista-chefe costuma ser assim, né? Você é ligada também no 220 ou você é tranquilinha? Como é que é? Eu sou ligada no 220 e quando eu tinha uma rotina, quando eu trabalhava em corretora de valores e estava mais ligada ao público institucional, eu acho que eu tinha um outro perfil, esse perfil mais estressado. Agora, né, do outro lado, tendo que atender o público, pessoa física, a gente precisa adaptar a nossa comunicação, o nosso comportamento, porque falar de investimento para a pessoa física, com esse cenário econômico tumultuado, a gente precisa, né, tentar controlar os ânimos para não deixar os clientes aflitos. Então, acho que de aflição já bastam as notícias. A gente tem que tentar manter a calma para tentar falar isso da maneira mais clara possível. Muito bem, então vamos lá, vamos começar aqui com o Rui Gonçalves, sabendo, né, Rui, que inflação foi o assunto que nos motivou a abordar inicialmente, formalizar o convite para a Camila, né, mas você fica à vontade, começa com o tema que você quiser, Rui. Não, vamos direto para a inflação, IPCA 15 saindo agora, e mostrando que aquela deflação que a gente vinha sentindo ao longo dos últimos meses no grupo alimentos, ela passou. Pelo menos esse mês a gente teve alta de preço de alimento. O que você acha, Camila? A gente agora vai entrar numa nova fase, com os preços de alimentos voltando a subir e a inflação um pouquinho mais pressionada?
Sem dúvidas. Eu acho fundamental essa sua pergunta, porque a gente precisa fazer uma retrospectiva quando a gente fala da perspectiva de inflação aqui para o Brasil. Então, quando começou o ano de 2023, a expectativa que os economistas e os analistas tinham em relação à inflação era de um IPCA fechando esse ano ao redor ali de 6%. E aí, o que a gente observou foram sucessivas revisões para baixo, principalmente ao longo do primeiro semestre, e esse movimento, ele acompanhou a desvalorização das commodities no cenário internacional, seja por conta do enfraquecimento das principais economias do mundo, que acabou trazendo para baixo o preço das commodities metálicas, das commodities de energia, a frustração com a China, e também as questões sazonais e de safras que surpreenderam positivamente, que trouxe para baixo os preços agropecuários. A gente também, quando está falando de inflação, está falando de uma base de comparação. O ano de 2022 foi muito ruim para os preços agropecuários por conta do conflito entre Rússia e Ucrânia e o encarecimento do preço dos insumos. E aí, nesse ano, a gente sentiu esse alívio no preço dos insumos. Então, tudo isso contribuiu para essa correção para baixo na expectativa da inflação e para a desaceleração da inflação quando a gente olha o acumulado em 12 meses. Quando a gente está falando do IPCA, especialmente, a gente olha para os grupos que têm um peso relevante dentro desse índice. E alimentação e bebidas têm um peso ao redor de 20%, 23% dentro do IPCA. Então, qualquer movimentação desse grupo dentro do índice é muito importante. Então, o que a gente viu nos últimos meses foram variações negativas, deflação, desse grupo, principalmente de alimentação em domicílio, porque quando a gente fala alimentação e bebidas, tem a alimentação em domicílio e a alimentação fora de domicílio. Alimentação em domicílio, os preços ali nos supermercados e hortifrutis, esse movimento de deflação que ajudou muito esse processo de desaceleração da inflação, como eu pontuei. Só que agora, quando a gente olha para essa virada do ano, há muitos meses, analistas que olham principalmente para o setor de commodities vêm alertando para o fenômeno El Niño e como isso pode impactar os preços agropecuários. Então, de certa maneira, na virada do semestre, já havia essa expectativa de que no último trimestre a gente já pudesse começar a ver esse efeito dos preços agropecuários, já de olho nessa perspectiva do fenômeno El Niño. Então, a gente já vê aí, para a virada do ano, alguns produtores do Centro-Oeste, do Sul, fazendo revisões para baixo em algumas safras que são importantes. E talvez o mercado ainda não tenha feito as suas considerações e não tenha noção completa do efeito que isso vai ter dentro do grupo, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, no acumulado em 12 meses, a alimentação em domicílio ainda tem uma deflação de 1%. Então, né, uma queda expressiva nos preços desse grupo. Agora, ao longo dos próximos meses, tem essa expectativa de alta, e também tem o período de festas no final do ano, que também acaba trazendo encarecimento de alguns itens, e é algo que a gente tem que ficar de olho, porque isso pode influenciar não nas projeções de 2023, mas nas projeções de inflação de 2024. Ô Galhardo, ainda bem que nós somos brasileiros e sabemos que nesse país sem emoção não tem, né? Não tem economia sem emoção, né? É sempre com emoção e emoção forte, né? Vamos lá, a sua participação. Mas eu tô, apesar de concordar, Sidney, aqui a gente não tem um segundo de paz, eu estou um pouco tranquilo. O IPCA 15 veio 0,33, bem acima das minhas projeções, a gente aqui da Remessa Online. Eu achei que viria um número mais brando, apesar do IPCS da FGV estar me mostrando ali, olha, cara, vai vir alto. Eu estava olhando aqui, enquanto a Camila respondia, dos 20 produtos que mais avançaram em novembro, medido pelo IPCA, 15 é hortaliça ou fruta. Né? Porque eu estou trazendo isso
porque o André Brás falou, olha, é um período sazonal, né? É muito sol, tem muita chuva, isso acaba atrapalhando culturas, né, que são mais sensíveis às flutuações climáticas, né? Aí minha pergunta, então, esse IPCA 15 é o prenúncio do El Niño que vai castigar a inflação brasileira e mundial, ou está mais com cara de ser essa sazonalidade como o André Brás mostrou para a gente numa entrevista que passou? Foi boa essa sua colocação, perfeita, porque ainda nesse momento são questões sazonais. Então, a gente não tem nessa variação do mês de novembro preliminar, né? Porque é o IPCA 15, o efeito do fenômeno El Niño. Então, a perspectiva é que a gente vá sentir isso com mais força ali para o início de 2024. E dada essa expectativa que se tem com esse fenômeno, os produtores dessas regiões que são importantes, Sul e Centro-Oeste, já fazem alguns alertas em relação à alta de preços. Então, agora é esperar para ver, né? Quando a gente está falando de clima, é muito complicado. Pode ser que, eventualmente, esse fenômeno não seja tão catastrófico quanto alguns analistas estão trazendo e o grupo passe ileso. Mas esse é um risco. Quando a gente faz o balanço de riscos aí para a inflação, é um risco que tem que ser levado em consideração, dado o peso desse grupo. Então, a gente fica aí com a luzinha amarela acesa para monitorar os próximos eventos relacionados aos preços de alimentação. Ô, Galhardo, pode tabular mais uma pergunta, Galhardo, pode? Isso, eu queria saber qual que é a sua expectativa, né? A gente, como você falou, a gente trabalha com um balanço de riscos, né? Nós temos 2 guerras, a gente tem o El Niño, que é um problema em potencial, tem muitas coisas em jogo e que isso dificulta um pouco a nossa análise. Eu disse em algum outro episódio aqui que eu estava achando as expectativas de inflação do mercado financeiro extremamente otimistas. Né? Eu estou trabalhando com uma inflação em torno de 3,9% no ano que vem, que eu já acho o cenário básico é mais virado, com viés mais otimista do que pessimista. Qual que é a sua leitura? Como é que você e a Veda Investimentos estão observando a inflação para 2024? Legal, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, porque isso também dita um pouco da expectativa que o mercado tem em relação à taxa de juros, né? Porque o ponto de partida é a inflação. Nesse momento, o Boletim Focus está projetando essa inflação de 3,9%, que está acima da meta do próximo ano, que é de 3%. Então, qualquer questão relacionada a El Niño, a alguma decisão da OPEP que venha apertar o preço do petróleo pode influenciar nesses 3,9%. E esses 3,9%, a gente tem que colocar aqui que já está considerando um processo de desaceleração forte da economia brasileira. Então, parece que essa expectativa de desaceleração da economia já está embutido nessa projeção de 3,9%. Então, para mim, os riscos estariam de uma inflação mais alta do que mais baixa nesse momento. E eu enxergo no meu cenário, né? O meu cenário base hoje para a inflação está ao redor de 4,3%. O meu cenário otimista para a inflação, ele está em 3,5%, já computando essa desaceleração da atividade econômica. Então, eu acredito nesse momento que os riscos são de uma inflação maior do que a que o mercado está projetando. Também pelo fato de que a gente tem que levar em consideração os riscos relacionados à política fiscal, né? Como que isso eventualmente pode impactar nas expectativas de inflação no ano que vem. Então, eu acho que nesse momento, olhando todos os fatores, me parece que essa inflação ela está mais acima dos 3,9% do que abaixo, mesmo levando em consideração esse processo de desaceleração da economia. Até porque
Hoje, por exemplo, saiu esse IPCA 15 e a gente viu ali o grupo de serviços, né? Então, um grupo de preços que o Banco Central acompanha bem próximo são os preços de serviços. Os preços de serviços, eles vinham aí tentando mostrar uma tendência de desaceleração e ir para um patamar ali próximo de 5%. E o que aconteceu nessa medição? Voltou para um patamar ali próximo de 6%. Então, mesmo com esse processo de desaceleração da economia, a gente vê que tem alguns grupos que mostram resistência nos preços e serviços é um deles. Então, eu acho que tem vários componentes aí que são complicados e não fazem essa análise ser tão trivial, né? Ô Camila, você fica fazendo suas projeções aí de moto próprio, sem ninguém perguntar. Daqui a pouco esses dois vão te perguntar sobre câmbio ano que vem, qual é a cotação. Segura aí, não sei se agora, porque agora é a inflação, mas daqui a pouco eles vão perguntar. Rui, sua pergunta. Camila, a gente começou o ano bem pessimista, números de inflação prevendo bastante altos, o mercado achando que o governo não ia ter responsabilidade nenhuma com gastos, então tinha um clima, assim, de uma incerteza que talvez estivesse até um pouco mais exacerbada pelo contexto que a gente estava no início do ano, nessa transição bastante tumultuada entre governos. E a gente está chegando no final do ano com números da economia já melhores, uma inflação que pode até ficar dentro da meta, né? Perto do teto, mas já dentro da meta, coisa que não aconteceu nos últimos anos. O que você acha? O quanto isso é parcela do governo, o quanto isso é a figura da dupla Haddad, Tebet, né, fazenda e planejamento, e o quanto disso é mercado, a situação foi melhor do que a prevista. Dá para a gente colocar, assim, os devidos pesos? Eu acho que sim, né? Todos esses fatores que você listou têm aí a sua influência nesses números melhores de inflação. Então, basta a gente ver o movimento do Boletim Focus, as projeções que o mercado fez em relação à inflação para 2023. Em momentos de estresse, de descredibilidade fiscal, a inflação era revisada para cima. No momento em que o governo conseguiu entrar num acordo acerca do arcabouço fiscal, passou, né, uma certa tranquilidade, né? Enfim, lógico que o mercado tem suas críticas em relação ao arcabouço fiscal, mas o fato é que ao apresentar esse instrumento era melhor do que nada. Então, isso acabou ancorando as expectativas de inflação e fez com que os economistas parassem de revisar para cima. Então, sim, né? Teve a importância dessa dupla, Haddad e Tebet, e dessas sinalizações vindas por parte do Fernando Haddad para estancar esse processo de correção para cima na inflação. A gente não pode esquecer também de um episódio que foi muito importante do Conselho Monetário Nacional, de não alterarem a meta de inflação. Isso também contribuiu positivamente lá na virada do semestre, quando houve essa discussão. A gente não pode esquecer a taxa Selic, que ficou, aí, se eu não me engano, 12 meses no patamar de 13,75, uma taxa de juros muito alta e restritiva que trouxe esse desaquecimento da atividade econômica. Só que esse desaquecimento da atividade econômica, quando a gente olha, agora há pouco mesmo estava falando em relação à questão do setor de serviços. O setor de serviços é um setor que vem mostrando, né? Apesar de estar desacelerando, talvez de uma maneira um pouco mais lenta, quando a gente olha para os preços, tem aí uma resistência dos preços, porque, de certa maneira, a gente tem ainda um mercado de trabalho que ainda está aquecido, a renda da família que, enfim, vem sustentando esses preços num patamar um pouco mais elevado do que se previa. Então, tem essa responsabilidade da questão da taxa de juros que permaneceu elevada e trouxe um esfriamento da economia, apesar dessa ressalva que eu tenho em relação ao setor de serviços. E tem também as questões ligadas à normalização da cadeia de abastecimento, como eu disse. Então, os preços industrializados menores por conta da normalização do abastecimento pós o conflito Rússia e Ucrânia, que a gente viu que teve impacto importante nesses preços. A questão também própria da alimentação em domicílio, né? A normalização dos insumos
não apenas a questão das safras recordes, que também ajudaram, a questão do contexto do cenário internacional, que trouxe um movimento de desvalorização das commodities. Então, eu acho que todos esses aspectos têm a sua importância nessa inflação mais controlada em 2023 do que a projetada. Agora, a gente vê, quando a gente fala dessa questão política em cima da expectativa de inflação, da mesma maneira que ela foi positiva para esse ano de 2023, eu enxergo que para o ano de 2024 ela pode ser nociva, porque a gente sabe que vai ter um embate aí de contas públicas contratado para o próximo ano, que está girando em torno dessa meta de zerar o déficit fiscal. Então, a gente viu que o governo está alinhado em adiar essa discussão, porque é isso que eles vão fazer, vão adiar essa discussão, não fizeram alteração na lei de diretrizes orçamentárias, que poderia ser feita, né, essa alteração da meta para o próximo ano, o mercado estava na dúvida se ia acontecer ou não, eles parece que bateram o martelo de que não vai acontecer. Então, ano que vem, dependendo de como eles tocarem essa questão de contas públicas, isso pode colocar em risco o cenário de inflação, que era o que a gente estava comentando agora há pouco, dos 3,9%. E a taxa de juros também, vamos observar como que vai ser essa condução por parte do Banco Central, se o Banco Central vai continuar com esses passos moderados ou se em algum momento ele vai ser um pouco mais agressivo. Então, tem várias... É uma pergunta que ela não é trivial, né? Quando a gente vai falar dessa questão da expectativa da inflação, da expectativa dos juros, a gente tem que olhar para várias casinhas. Por isso que os economistas estão sempre enlouquecidos e, às vezes, estão voltando atrás do que eles estão falando, né? Porque a gente consegue projetar as coisas que, basicamente, são estáticas, que trabalha com número, mas comportamento humano... a gente ainda não tem a capacidade de projetar. E isso afeta as projeções. Camila, já continuaremos com as perguntas técnicas. Quer falar, Rui? Pode falar para complementar a sua participação. Eu só ia fazer um complemento, porque a gente tem que lembrar que ano que vem é ano de eleição. Eu ia fazer essa pergunta. Que bom, Rui, pode fazer. E vai fazer justamente uma pressão no caixa, porque a gente sabe que as aprovações de valores para ser gastos em eleição têm vindo cada vez mais alto por força do Congresso. Então, a gente tem um clima político no ano que vem que vai reacender mais fortemente, de novo, a polarização, porque você tem uma disputa eleitoral, e o impacto fiscal disso, que é o custo de financiar isso, né? Conforme os números, né, Rui e Camila, pode ser até que se tem um espírito um pouco de plebiscito, né? Para um lado ou para o outro, né? Se os números forem exuberantes, né? O governo federal pode dizer, olha, assumimos, estamos fechando o segundo ano aqui, sensacional. Se forem eventualmente desastrosos, né, vai se dizer, ó, tá vendo? Olha aí, ó, quem mandou, né? Olha o resultado. Ou seja, pode acontecer. Vamos para a tua resposta, Camila, por favor. Não, é interessante porque não é nem só em relação a esse valor que será gasto, né, com essa eleição no próximo ano. A gente já está vendo entraves em relação às matérias, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. Na semana passada foi um tema super polêmico, né, dentro do mercado, porque veio esse veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente sabe que o governo está procurando fonte de arrecadação para 2024, justamente por estar firme em manter essa meta de zerar o déficit fiscal. Então, quando olha pelo lado das contas públicas, seria uma notícia positiva. Quando você olha pelo lado das empresas e dos setores que são afetados por não ter mais essa medida, é algo negativo. E aí a gente viu essa manifestação já dentro do Congresso, porque tem uma cobrança já de olho nessas discussões do próximo ano. A gente já viu que provavelmente o Congresso vai atrás de derrubar esse veto, porque está de olho na eleição do próximo ano. Então, tem várias outras questões nessas votações das pautas econômicas no dia a dia, que também já deixam claro esse efeito da preocupação dessas eleições, né? É verdade. Vamos lá, Galhardo, sua participação. Não, eu queria entender um pouquinho da Camila. Bom, tem muita coisa aí, né? A gente está com uma capacidade ociosa aí perto de 20% na indústria, e aí fala-se de
de aumento de gastos públicos e o mercado já corre para refazer as suas estimativas, como se o aumento em si fosse pressionar, né, a inflação. É mais uma questão de expectativa, né? Mas eu queria saber, já que a gente entrou nessa parte de eleições e gastos e meta, eu ia falar de Selic, falo depois, o presidente vetou a prorrogação, né, da desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores produtivos. E agora eles estão tentando derrubar esse veto ali dentro do Congresso. O Haddad pediu, pelo amor de Deus, para esperar que ele fale alguma coisa em torno de alternativas a essa matéria. O governo tem tentado, ao menos, do ponto de vista retórico, diminuir gastos e aumentar receitas. E diminuir gastos, vide esses gastos tributários, né, que são, por exemplo, essa questão da desoneração da folha. Você acha que é uma atitude acertada vetar o texto? Claro que ainda depende do Congresso, a última palavra nesse caso vai ser do Congresso. Foi uma atitude acertada vetar? Como é que você vê esse esforço do governo? Não foi só um movimento político? Olha, a minha impressão é que foi um movimento político. Eu fico com essa impressão de que tudo é orquestrado, da maneira que o presidente vetou para mostrar um alinhamento com o ministro, mas que isso está organizado dentro do Congresso para não acontecer, e o objetivo do Congresso é realmente derrubar o veto do presidente. Então, eu enxergo que isso foi orquestrado. De certa maneira, o governo consegue, com essa atitude, mostrar que está alinhado, que tem o propósito de responsabilidade fiscal, porque sabe que o Congresso faria essa pressão para derrubar o veto. Então, não precisava o presidente deixar de vetar. Então, eu entendo que tem um jogo político dentro dessa decisão. Mas, de certa maneira, eu também reconheço que, em relação ao ministro da Fazenda, ao Fernando Haddad, parece legítimo esse esforço de manter em pé o arcabouço fiscal, né? Essa insistência em não alterar o arcabouço fiscal nesse momento, embora eu acredite que é só postergar um assunto e que vai ser inevitável essa alteração, eu acredito que essa sinalização dele de manter essa meta de zerar o déficit para o próximo ano é uma sinalização muito clara de que ele vai tentar fazer tudo que está ao seu controle para evitar esse rebuliço, esse risco fiscal. Mas eu acho que vai ser inevitável. Então, assim, de certa maneira, tem um reconhecimento dessas atitudes por parte eu reconheço essas atitudes por parte do ministro, mas nesse episódio que diz respeito à desoneração, eu acho que isso foi orquestrado para acontecer da maneira que está acontecendo e para passar esse sentimento de que a ala política está alinhada com a ala econômica. Camila, diga, galera, pode falar, por favor. Não é isso, não, eu concordo. Boa parte, em alguma medida, eu concordo com o que a Camila falou. Camila, a impressão que você está me passando, com as críticas, evidentemente, e tem que ser assim mesmo, é que, dada a expectativa inicial da equipe econômica e do governo, e agora já praticamente o ano fechado, né? Tá muito pouco, né? Já estamos falando de Natal já, e já Réveillon, portanto, 2023 já passou, né? Praticamente passou. Você diria que o governo fechou, apesar de todas as dificuldades e obstáculos, um ano melhor do que começou na área econômica, você diria isso? Sem dúvidas, porque eu acredito que o mercado foi melhorando aos poucos a sua avaliação em relação ao Fernando Haddad. De certa maneira, o sentimento que se tinha no primeiro trimestre era muito ruim, muito negativo. Não acreditava-se que haveria um acordo razoável em relação ao arcabouço fiscal, embora existam inúmeras críticas sobre esse instrumento, veio algo um pouco mais austero do que se esperava. Então, enfim,
Me perdi agora que eu estou grávida. Não, mas você respondeu sim, porque eu estava justamente indagando, mesmo com as críticas, com os obstáculos, porque a equipe econômica recebe crítica à esquerda e à direita também, né? É de todo canto, não deve ser muito fácil. Lembrei, retomei, de como Sim. que se encerra o ano. Peguei aqui. Isso aí, verdade. Então, assim, um começo de ano muito ruim por conta dessa discussão da pauta fiscal. Depois eles trouxeram esse arcabouço que trouxe um sentimento melhor para o mercado. E eu acredito que essas sinalizações, essas tentativas que o Fernando Haddad faz de mostrar a responsabilidade, do esforço de zerar o déficit no próximo ano, continua sustentando. Mas isso não significa que essa lua de mel seja, sabe, assim, permanente, que não vá acabar em algum momento, porque ele, assim, de certa maneira, vai enfrentar toda a rediscussão em relação à meta fiscal de 2024. Como eu disse, eu acho que em algum momento vai haver novamente um atrito que é natural ali do ofício ali do ministro da Fazenda, né? Então, eu acho que em algum momento essa percepção ela pode voltar a piorar um pouco, porque essa meta do próximo ano está em xeque. Rui, já que a Camila deu essa deixa, a Camila muito gentilmente, quando nós convidamos, ela foi pronta em aceitar, né? E em qualquer outra situação, talvez outras mulheres preferissem deixar para depois, por uma razão, ela tá, agora vai ser mamãe pela segunda vez, e está mais do que 8 meses, né? Nós, homens, meio que sintetizamos em 9 meses, mulheres falam em semanas, né? São 33 semanas, não é isso? Ela está com 33 semanas, e mesmo assim veio conversar conosco aqui, então é um agradecimento redobrado. Rui, pode continuar com as suas perguntas, por favor. Camila, a gente está tendo aí transições, né, trocas de posições dentro do Banco Central, né? A gente está tendo mais 2 nomes aí que devem assumir cadeiras, né, o Rodrigo Alves e o Paulo Piketty. A gente tem o mercado tem alguma expectativa sobre o quanto isso pode influenciar comportamentos, por exemplo, nas decisões do Copom sobre taxa de juros? Eu acho que o mercado já esteve mais preocupado com esse tema. Nesse momento, a gente pode ver que hoje está sendo um dia que estava acontecendo, né, a sabatina desses 2 indicados. E, normalmente, o que a gente chegou a ver no passado foi isso sendo manchete da abertura no mercado, de como isso poderia ser negativo para o Banco Central, para a condução da política monetária. Nesse momento, a gente não está observando esse estresse com essas 2 indicações. Então, eu acredito que, de certa maneira, nesse momento, o mercado não está tão preocupado e enxergando que essas indicações são indicações heterodoxas e que possam influenciar negativamente a condução da política monetária. Tá? Não estou dizendo que não vai influenciar, mas eu estou dizendo que, nesse momento, parece que a percepção do mercado está sendo essa. Menos conflituosa do que foi no passado. O nome dos 2, só complementando, o nome dos 2 foi aprovado pela Comissão do Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos, então ainda vai para aprovação. Você sabe, Rui, que essa história de indicação, né? Você repare como é que às vezes tem uma certa bolsa, né? Ou jornalistas que provocam quais são os possíveis nomes, quando se especulou ainda sem decisão de que Flávio Dino poderia ir para o Supremo, chegou-se a falar até da Simone Tebet vir para a Justiça. Quando se dizia aquela dobradinha planejamento e Ministério da Fazenda e tal, né? Ela é um dos nomes, né? Acredito até que não seja o mais cotado, mas é um dos nomes, né? Sondados para eventualidade de ir para a Justiça. Mas vamos lá, galera, da sua participação. Agora quem leu meu pensamento foi você, porque essa era a próxima, né? O que acontece se a Simone Tebet deixar realmente o planejamento e ir para a Justiça no lugar do Flávio Dino? É lógico que, assim, é bolsa de apostas ainda, né? Mas tem algum impacto isso, Camila? Olha, a gente só pode mensurar esse impacto quando a gente tiver uma noção dos nomes que iriam substituí-la, viu? Sem ter essa ideia de quem faria a substituição da Simone Tebet, fica um pouco complicado.
Na verdade, todos os titulares adorariam indicar os seus executivos, né? Para subir, para ficar um pouco ali, um pé aqui, outro ali, manter a política que já desenhou, né? Mas tá certa, Camila, nem sempre dá para saber. Vamos lá, Galhardo, a sua participação. Eu acho que nesse tema aí, o Lula deu uma atacada importante, arriscada, mas importante, né? Porque ele abre espaço, abre uma cadeira para arregimentar mais apoio, né? Trazer mais um partido para dentro da sua aliança e transformar essas votações num movimento um pouco menos turbulento, por assim dizer, né? Mesmo oferecendo a justiça ou planejamento para a oposição, qualquer uma das duas pastas são importantes e pode ajudar o Lula a trazer mais partidos para a base aliada, embora a base seja, como diria um jornalista, episódica, né? Não é uma base que você pode contar a todo tempo, né? Por pauta, por projeto. Bem, mas a minha pergunta nem era essa tão política, né? Eu queria, primeiro que a Camila falou lua de mel, né? Eu até dei um sorriso aqui, porque é uma lua de mel bem conturbada. E assim, ainda bem com o esforço do Haddad, né? Que está toda hora fazendo um afago no Arthur Lira, né? É uma paixão. Eu entendo esse movimento político, acho que ele está certo, mas é bem atribulado mesmo com o Haddad sempre acenando, né, ao poder legislativo. É incrível. Bom, Galhardo, até o Milei fez carinho pro Lula também. Então, a política tem esse aspecto pendular. Na campanha é uma coisa, no governo ela é outra. Quando tem interesse, já tem o terceiro à frente. Não tenta entender 100%, não, que eles são assim, a linhagem dos políticos, né, tem essa característica, né? Não, mas o Galhardo, ele tocou num ponto que é importante, porque eu acho que assim, o mercado... com a vitória do Lula no ano passado, tinha a percepção que talvez que esse jogo político fosse ser um pouco mais fácil, e não está sendo, né? Então, isso também acaba, de certa maneira, impactando nessas votações, das pautas, das concessões que tem que ser feita. Então, esse jogo político, ele está um pouco mais complicado. Eu acho que o mercado tinha uma percepção de que talvez fosse ser mais fácil, de que o Lula tem aquele jeito dele de conduzir as coisas, que poderia causar menos atrito do que foi ali com o presidente Jair Bolsonaro. Então, acho que esse também é um aspecto que é interessante nesse jogo político do dia a dia. Galhardo, eu te interrompi, pode concluir, desculpa. Não, imagina, Sidney, é isso, vão surgindo coisas, tudo bem. Eu acho que do ponto de vista político, é verdade, não está fácil, mas ele é menos ruidoso do que era com o governo anterior, né? Eu concordo integralmente com a nota, embora reconheça o papel, né, o crime, né, cometido pelas agências classificadoras de risco na crise do subprime, concordo integralmente com as notas que melhoraram a nota, não a perspectiva, né, da nota brasileira, de que o clima político ele é menos hostil. Eu reconheço e concordo que não tem sido uma agenda fácil, né? Até pelas propostas que estão na mesa, né? Acho que o Lula tinha consciência um pouco de que isso seria bem difícil, mas essa diminuição da hostilidade política ela é importante principalmente para os empresários, ao meu ver, né? E aí, o Sidney fala em pêndulo, né? Quando fala do Javier Milei, é a política real, né? É a política real. Eu disse pro Rui que eu estava torcendo para o Javier vencer para ver na prática esse laboratório que ele prometia, né? E não tem laboratório. Não tem, ele está agindo como um político deve agir. Exato. Né? Convida o Bolsonaro, que ideologicamente é um companheiro, mas convida o Lula, que é presidente do país com o qual os seus empresários fazem muitos negócios. Exato. Ele usa desse discurso usou, né, desse discurso radical em alguns momentos para essa captura de votos, mas no dia a dia, na prática, as coisas funcionam de outra maneira, até mesmo essa questão... Ainda bem, até mesmo a dolarização, né? O quanto perguntaram para os economistas sobre essa questão da dolarização, da economia argentina. Ele falou, e agora está sendo desfalado. Então, assim,
e tá ok. Precisa de dólar. Se ele quer dolarizar, precisa de dólar, coitado. Né? Precisa dar uma força. Só falta isso. Agora, Só Camila, isso. logo que você começou aqui a conversa conosco, você dizia dos seus clientes, né, da sua própria trajetória também profissional, hoje lidando com pessoas físicas, com investidores e tudo mais. Como é que você constrói assim, o que no passado chamava assim, cartas, né, ou mensagens, ou avaliações? O que o teu pessoal, teus clientes, né, eles pedem hoje, eles mais perguntam, e claro, outras coisas que eles não perguntam, mas você se antecipa e manda para eles, dizendo, olha, a gente está vendo isso aqui, vamos olhar com atenção. O que é? Tá, legal. É até interessante porque eu explico um pouquinho como que funciona, né, o trabalho de uma economista dentro de um escritório de agentes autônomos. Então, a Veda é um escritório de agentes autônomos filiado ao grupo da XP Investimentos. Eu já faço parte do grupo, daqui a pouco vai completar já 4 anos, e eu não entendia muito bem como que seria meu papel de economista dentro de um escritório de agentes autônomos. E, na verdade, a minha figura dentro de um escritório assim foi a primeira no grupo da XP, e eu vim com o objetivo de trazer informações do cenário econômico para os clientes, porque dentro do escritório você tem os agentes autônomos que estão atendendo os clientes, oferecendo os produtos e as soluções de investimento, seja para pessoa física ou seja para pessoa jurídica. Então, esses assessores estão olhando para os produtos que são fornecidos pela plataforma da XP. Eles não têm como acompanhar o que está acontecendo no dia a dia do cenário econômico. Então, a sabatina dos presidentes do Banco Central, a desoneração da folha de pagamento, a tendência para os juros, a tendência para o dólar. Então, vem aí o papel de um economista, que é melhorar essa qualidade no atendimento ao cliente final. Então, quando um assessor de investimentos propõe uma carteira de investimentos junto ali com o seu cliente, chega nessa elaboração, tem todo por trás um trabalho feito do economista que conversou com esses assessores, falando qual que é a tendência para os juros, qual que é a tendência para o câmbio, qual que é a tendência para o dólar, para que essa seleção seja feita da melhor maneira possível. Então, esse é o meu trabalho no dia a dia. Primeiro, assessorar os assessores de investimento, dando essas informações do cenário econômico, e depois, no segundo momento, conversar com os clientes para que eles entendam, porque o assessor de investimento está lá vendendo produto, o cliente fica com dúvida. Então, a minha figura aqui dentro do escritório é conversar com o cliente e explicar se faz sentido ou não o que está sendo oferecido. Em relação aos clientes, essa percepção que se tem no dia a dia, conversando com eles, depende. Se for pessoa jurídica, agora, final de ano, a gente fez muita reunião de planejamento para 2024. Muita dificuldade dependendo do setor. Tem setor que está um pouco mais tranquilo, dependendo do tipo de serviço. Se for do setor de serviços, alguns subsetores eles estão um pouco mais tranquilos. Agora, outros já estão aí um pouco preocupados, até mesmo por conta de votação de reforma tributária, como que vai ficar, né, essa nova estrutura para o setor. Pessoal do setor industrial, bastante preocupado. Construção civil, a questão, apesar da Selic estar caindo, estão sentindo essa questão restritiva do crédito. Então, o cliente pessoa jurídica, ele traz aí um pouco mais a sensibilidade do que está acontecendo na economia real, e a gente vê que eles estão bastante preocupados e eles estão colocando em grande parte o pé no freio em relação a novas contratações, novos projetos. Agora, o cliente pessoa física, no passado a gente escutava muito o cliente querendo mandar tudo para fora. Tudo. Agora eu vou mandar todo o meu dinheiro para fora porque o Brasil vai acabar. E a gente viu que ao longo do primeiro semestre esse movimento ele foi se reduzindo e os ânimos foram se acalmando. Você vê que um ambiente é importante, né, Rui? Sua pergunta.
literalmente pagaram para ver, né, Camila? Porque quando mandaram, o dólar estava 5,40 e se trouxerem de volta agora, o dólar está 4,90, né? E perderam esse período de juros, né? Exatamente, e isso é importante. E também essa questão do investimento em dólar que a gente fala bastante para os clientes é também uma questão não de proteção, como estava sendo vista no passado, porque se acreditava que se deixasse o dinheiro, alguns, né, que estavam mais preocupados com o cenário econômico, acreditavam que era uma questão de mandar para fora ou deixar aqui e perder. Só que a gente viu que, né, o cenário foi se desenrolando, eles foram acalmando e viram que não é nada disso. A questão do investimento fora é uma questão de diversificação, de não ficar olhando, né, se hoje o câmbio está 4,90 ou amanhã está 5,10, 5,40, é uma parcela da sua carteira que você tem ali lá fora e que você não necessariamente vai mexer e ficar se preocupando com essas variações cambiais, né? E só complementando, então, Camila, já que a gente já começou a falar de investimento lá fora, quanto é que você acha que vai o dólar em 2024? Quais são as suas perspectivas para o câmbio no ano que vem? A pergunta que todo economista adora. Adora mesmo. Você não precisa fazer nem aquela ponderação sobre o risco de fazer qualquer previsão de dólar, porque o nosso ouvinte já sabe. Já tem o disclaimer risco. Gravado, né? Já está gravadinho. O disclaimer gravado. Vamos falar um pouquinho antes de 2023, né? Ao invés de começar falando por 2024. Então, acho que assim, 2023, se a gente resgatar da nossa memória, o Galhardo pode também me ajudar, que eu não, né? A memória da grávida às vezes dá uma falhada. A expectativa que se tinha para a taxa de câmbio no final desse ano estava ao redor de 5,30, 5,35, era isso que o mercado projetava, mais ou menos. Em algum momento, essa expectativa para a taxa de câmbio ao final desse ano foi para baixo de R$5, e agora a gente vê que está se sustentando no 5. Eu tinha ali um cenário de R$5,05 que eu não mexi em nenhum momento. E também acho que eu posso errar, que esse câmbio pode fechar aí um pouco abaixo, porque eu acredito que quando a gente está olhando ali para a taxa de câmbio, lógico que tem as influências das abobrinhas que acontecem no dia a dia aqui no Brasil e que podem desvalorizar o real, mas eu acredito que grande parte dessa sustentação do dólar ali mais próximo de 5% também foi por conta do que estava acontecendo nos Estados Unidos, as sinalizações em relação à política monetária, o cenário internacional. Então, isso acabou sustentando um dólar um pouco mais forte globalmente. Recentemente, o que aconteceu foi um movimento na curva de juros dos Estados Unidos, que tinha ido para 5%, né, os juros de médio e longo prazo, diante o estresse da condução da política fiscal nos Estados Unidos, as sinalizações do Banco Central dos Estados Unidos, os sinais de resiliência dos Estados Unidos, que podem significar manutenção de uma inflação elevada, o que significa que o Banco Central dos Estados Unidos não vai cortar a taxa de juros tão cedo, e tudo isso acabou contribuindo para esse dólar ficar operando mais próximo ali dos R$5. Então, enfim, eu acho que olhando para essas questões do cenário internacional, isso ainda, apesar da melhora da curva de juros, que saiu dos 5%, foi para os 4,5%, eu ainda estou um pouco parcimoniosa do que pode acontecer ali nos Estados Unidos e como isso pode vir a influenciar a nossa taxa de câmbio. E aí tem essa questão que você também comentou em algum momento do diferencial de juros, né? A gente tem, como economia emergente, que oferecer uma gordura de juros para o investidor. Então, também vai depender muito de qual for a sinalização dos juros aqui no Brasil. Se o Banco Central vai continuar sendo moderado e ponderado com esse ritmo de 50 pontos, de maneira que o mercado não vá projetar uma Selic muito abaixo de 9%,
E também ali dos Estados Unidos, desses juros não voltar para 5, senão esse câmbio vai voltar a explodir. Então, são tantos fatores que vão influenciar nesse câmbio até o final do ano, que quando eu olho para 2024, eu tenho, assim, o sentimento de que esse câmbio vai ficar operando próximo dos R$5. Justamente por mais tempo, por conta das questões fiscais, como a gente falou em todos os momentos aqui, inevitavelmente haverá discussão dessa meta, uma rediscussão da meta de 2024. Toda vez que vem essa questão de risco fiscal, isso acaba pesando nos ativos domésticos e isso pesa também no nosso câmbio. E até os Estados Unidos, que no início do próximo ano vai retomar as discussões em relação ao teto da dívida. O que aconteceu nesse momento foi que lá nos Estados Unidos eles adiaram essa discussão do teto da dívida, que era para ter sido retomada agora no final de novembro. E isso deu um alívio no cenário internacional, um alívio no dólar e contribuiu, mas são pautas que ano que vem vão voltar e que a gente vai sentir nos ativos por aqui. Ô Galhardo, ativa aí a sua listinha aí, um monte de assuntos nós não tratamos, temos um pouco mais de 10 minutos, já estamos na reta final da nossa conversa e vamos falar mais uma pergunta sua. Eu queria saber o seguinte da Camila, enquanto ela me perguntou, e eu fui lá olhar o primeiro boletim Focus de 2023, a expectativa do mercado era de que o país encerrasse o ano com o dólar cotado a 5,28. 5,28. Em algum momento foi até para cima de 5,30 essa projeção. E a melhora ela aconteceu no contexto dessa recuperação da credibilidade, da política fiscal, do enfraquecimento da economia internacional e de que, mesmo com o Fed subindo juros, ele fosse começar a cortar juros cedo. E aí, no segundo semestre, a gente teve uma virada no sentimento do cenário internacional, com essa expectativa de que os juros vai permanecer mais alto nos Estados Unidos. E aqui a gente, quando olha para 2024 e tenta pensar nesse câmbio, eu acho que a questão fiscal vai voltar a pesar negativamente, infelizmente. Então, todos esses assuntos, eles estão amarrados, por isso que é muito difícil da gente falar de taxa de câmbio. E aí eu queria, já que câmbio está bem nebuloso, eu concordo com você, tem muita coisa, inclusive política, ditando, né, o ritmo e o movimento do câmbio, inclusive, se aprovada a reforma tributária de fato, eu acho que tem espaço para cair abaixo de 4,70, acho que tem espaço. É uma possibilidade entre tantas outras. Exato. Só que a gente sabe o quão difícil nesse momento tá para a gente estimar câmbio. Eu queria falar de Selic. A taxa de juros brasileira continua num patamar elevado, deve encerrar o ano conforme o próprio Banco Central antevê em 11,75%. E aí tem colega falando em 9, 8,5%, tem colega falando em 11, em 10,75%, eu acho um exagero, mas respeito, claro. A nossa expectativa é 9,75%. Eu gostaria de saber por quê. Ano que vem a gente vai ter uma influência menor de agro, né? Estatísticas, inclusive, não é só El Niño, mas uma influência menor de agro. A gente tem uma influência menor de fiscal, porque a gente já vai estar numa base já mais completa, com Bolsa Família mais alto durante o ano todo, para poder comparar, por exemplo. Então, tem uma influência menor de fiscal, em termos relativos, né, em variação percentual, eu estou dizendo aqui. E um dos vetores que pode conduzir o Brasil a um crescimento de 2%, que é o que algumas consultorias e empresas estão prevendo, é o crédito. Só que isso depende um pouco, em alguma medida, do Banco Central. Qual que é a sua expectativa, já que você fala bastante de investimento, né, Camila? Qual que é a sua expectativa da taxa terminal da Selic? Legal. Bom, eu tenho como estimativa 10%, acho que está bem próximo desses 9,75%. O Boletim Focus está mais otimista, aponta uma Selic de 9,25%, mas já esteve ainda mais otimista no passado, porque no passado projetava uma Selic de 9%.
Eu cheguei a considerar, em algum momento, que essa Selic ela pudesse ir para um patamar mais próximo de 9%, ou até mesmo testar um nível abaixo de 9%, mas antes dessa nebulosidade que a gente está vendo no cenário internacional, principalmente relacionado à economia nos Estados Unidos. Então, eu acredito que essa questão dos Estados Unidos relacionado à dívida deles, a discussão recorrente do teto da dívida, a manutenção dos juros elevados por um período prolongado, isso entra como uma restrição importante para o corte de juros aqui no nosso país. A economia, né, é como um colchão da água. Então, se o Banco Central for muito ousado no processo de corte de juros, os juros nos Estados Unidos se mantiver elevado e a gente for reduzindo essa gordura, a gente vai sentir em outro lugar, vai sentir no câmbio, aí sente na inflação. Então, eu acredito que essa questão dos Estados Unidos, ela é super relevante e tem muita incerteza, né, do que será esse futuro também da condução da política monetária nos Estados Unidos, porque a gente vê pelos discursos do Jeremy Powell que ele fica muito vago na resposta quando ele vai falar acerca da perspectiva. Então, quando a gente vê um presidente do Banco Central dos Estados Unidos não querendo fazer grandes afirmações, se ele é presidente do Banco Central dos Estados Unidos, não consegue dar muita perspectiva, está falando que está esperando para ver como essa taxa de juros lá, que está entre 5,25 e 5,5, vai afetar a economia, quem dirá eu aqui no Brasil? Então, quando a gente lê a ata do FONC, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, a gente vê que cada setor está reagindo de uma maneira ali em relação a esse aperto da política monetária, só que eles enxergam que tem pressão ainda inflacionária porque lá nos Estados Unidos o consumidor norte-americano ele opera muito alavancado, toma muito crédito, então não deixa de consumir. Então, assim, tem muita incerteza acerca ali dos Estados Unidos, eu acho que esse é um ingrediente importante. Se a tendência for da curva de juros se manter nesse patamar de 4,5, nada catastrófico acontecer por lá e realmente, né, houver essa desaceleração moderada, o tal do soft landing, pode ser que o nosso Banco Central tenha espaço para avançar no corte de juros por aqui. E talvez a gente seja surpreendido com uma taxa Selic ano que vem inferior. Outro ponto, a questão da política fiscal. Isso influencia muito na condução da política monetária. Então, é uma questão de timing, né? Ano que vem, como a gente já falou, tem essa discussão da meta para 2024. A gente nunca sabe o que pode sair dessa caixinha de surpresas que é a política fiscal, alguma nova pauta. A gente vai estar num momento de desaceleração econômica, né? Você até colocou há pouco essa desaceleração prevista para o PIB de 2024. Então, a gente sabe que o governo do Luiz Inácio Lula da Silva não vai se confortar com uma desaceleração da economia e que eles têm o hábito de fazer políticas do lado do crédito para reaquecer, para reavivar o consumo. Então, acho que tem aí uma incerteza também, essa Selic terminal em 2024, tem aí todas essas caixinhas em aberto, a questão da política fiscal. E a outra questão é a questão da inflação. Então, como a gente disse, tem uma inflação se mostrando bem comportada, mas para o Banco Central continuar avançando com esse corte de juros, essa inflação projetada de 3,9% para 2024, ela não pode começar a ser revisada para cima. Se o mercado começar a revisar essa inflação para cima, isso também vai ser um impeditivo. Então, dado todos esses ingredientes, a expectativa que eu tenho, eu acho que essa Selic vai parar nesse patamar de 10%. Mas eu espero ser surpreendida positivamente que a gente consiga retomar esse nível de Selic de um dígito, mas a gente sabe que para o crédito da pessoa no dia a dia, a Selic é uma referência, né? Então, depende de vários outros fatores as pessoas sentirem essa condição de crédito na ponta, né?
Muito bem. Ô, Rui, coube a você a última pergunta, Rui. Lembrando que nós nem tivemos tempo para falar que Joe Biden foi o presidente que governou até aqui com a sombra, né, com o fantasma do antecessor o tempo todo, né, ali. Não deve ser muito fácil do cara podendo voltar, querendo voltar, e a só presença dele histriônica, né, ela é perturbadora para quem quer tranquilidade, poder fazer uma governança mais tranquila. Mas vamos, Rui, por favor, pode a sua intervenção. Camila, é a última pergunta, mas pode ser que seja a abertura da segunda hora da entrevista, tá? Então, vai depender muito de você. A gente tá num cenário com duas guerras rolando. E são duas guerras em que o Ocidente tem um interesse especial em ambas e estão custeando isso, com impactos diretos nos seus tesouros. Como é que isso vai influenciar, efetivamente, essas economias? A Europa anda meio cambaleante, e a gente sabe que ela vem flertando com uma recessão. Os Estados Unidos ainda está um pouco incerto, a economia por lá. Com gastos elevados em defesa, o que a gente pode esperar em 2024, o efeito para suas moedas, dólar e euro, e como é que a gente vai ser afetado por isso? Bom, eu acho que a gente pode ter como base os Estados Unidos, que eu acredito que é a economia que mais vai influenciar a gente em relação a esse assunto. Os gastos em relação à defesa, eu não acompanho de maneira muito próxima para ver se eles realmente estão sendo executados. Mas eu sei que em muitas dessas promessas e desses discursos de Joe Biden em relação a essas ajudas relacionados a esses conflitos que a gente acompanhou, Rússia e Ucrânia, e lá na faixa de Gaza, muitos desses recursos eles não acabaram sendo aprovados ali dentro do Congresso e não foram liberados em toda a sua totalidade, porque justamente eles esbarram nessa questão do teto da dívida. E aí, quando eles fazem a negociação em relação a essa elevação do teto da dívida, muitas vezes esses gastos relacionados à defesa não entram nessa discussão na ponta do lápis. Então, tem toda a parte, né? Que nem a gente fala muito do cenário político, figurativo, né? Aqui na América Latina, especialmente aqui no Brasil também. Quando a gente vai para os Estados Unidos, também tem muito isso do discurso, e na hora da ponta do orçamento, esse recurso nem sempre é liberado na sua totalidade. Então, eu acredito que os Estados Unidos, especialmente, ele tem ali um problema fiscal que não foi causado pelos gastos de defesa, de nenhuma maneira, nem por questão desses conflitos. Eles têm ali um desequilíbrio fiscal que vem se mostrando importante, de maneira que está sendo alertado por agências de risco, que foi o que aconteceu aí há uns 2-3 meses atrás, e isso impactou o mercado de títulos norte-americanos, porque o que aconteceu quando a gente fala dessa dinâmica dos juros e do câmbio, né? A gente vinha num momento em que o Banco Central dos Estados Unidos, né? Então, só retomando um pouco, vou tornar essa resposta um pouco mais longa para a gente ver como que isso está impactando no dólar e nos juros no dia a dia. Então, a questão do gasto relacionado à defesa é isso, e aí a questão desse endividamento dos Estados Unidos e como isso está pegando nos juros. O Banco Central dos Estados Unidos, ele vinha se desfazendo dos títulos que ele comprou durante a pandemia. Ele comprou esses títulos do Tesouro para liberar recursos e estimular a economia. Então, o que o Banco Central vinha fazendo, o Fed, era se desfazendo desses títulos que adquiriu durante a pandemia, se desfazendo, então, desse balanço patrimonial. E, ao mesmo tempo, a China, por questões internas, também vendendo título dos Estados Unidos, e toda essa questão do endividamento e das recorrentes discussões em torno do
fiscal nos Estados Unidos do teto da dívida, toda vez que eles entram em negociação de elevar o teto da dívida, o que eles fazem? Eles emitem mais dívida. Então, esse estresse que a gente viu da curva de juros dos Estados Unidos, esse nível de juros de 5%, nos juros de médio e longo prazo, em parte é resposta a essa grande oferta que se tinha de títulos norte-americanos. E aí, quando você tem uma rentabilidade que é considerada atrativa para um ativo que, embora tenha toda essa problemática, ainda é considerado um ativo livre de risco, que é o título dos Estados Unidos, a gente tem um fluxo de investimentos para esses títulos. Então, você tem uma saída do risco, teoricamente, para uma saída para esse ativo que é considerado seguro. E aí isso acaba inibindo o fluxo de investimento para essas economias emergentes, como é o caso do Brasil, e a gente sente no câmbio. Então, de certa maneira, o que a gente observou em relação a essa dinâmica dos Estados Unidos do endividamento impactou a nossa economia negativamente. A dúvida agora é se em algum momento o mercado não vai ser surpreendido com essa retomada da discussão fiscal lá nos Estados Unidos, porque eles vão ter que aumentar o teto da dívida agora em janeiro. E aí, o que vai acontecer? Novamente, né? A gente vai provavelmente sentir no câmbio, porque pode ter um repique de novo nos juros lá nos Estados Unidos, e a gente vai sentir com a desvalorização do nosso câmbio e com o Banco Central falando, olha, no meu balanço de riscos eu estou vendo aqui que lá nos Estados Unidos a precificação dos juros é alta, isso me limita a cortar os juros aqui. Então, acho que essa questão dos Estados Unidos ela tem que ser acompanhada de maneira muito próxima. Também vai ter toda a discussão da eleição presidencial, né? Então, a gente sabe que o governo Joe Biden não é um governo super fiscalista, mas o governo Trump, que é quem promete ser adversário também, é um governo que gosta de gastar e de favorecer, né, cada um favorece um grupo ali da sociedade. Então, eu acho que a gente está longe para alguma resolução fiscal nos Estados Unidos, porque os dois têm um perfil que não é fiscalista. Muito bem. Camila Abdelmalak, muito obrigado. Né? Eu li alguma coisa sobre você, dizer assim, ela é bem sucedida em comunicar um conteúdo complexo de maneira clara. Eu acho que é mesmo. Você explica muito bem, fala de maneira muito simples, com uma forma que, mesmo a gente que não entenda tão profundamente, consegue acompanhar o teu raciocínio. Muito obrigado por ter vindo. Uma ótima gestação nesse finalzinho, depois que seu bebê nasça com muita saúde, e nós prometemos aos nossos entrevistados sempre que em algum momento do Ponto Futuro a gente vai bater na sua porta novamente, né? A gente dá um tempinho para que possa destilar, as coisas se acomodarem e virem aí outros desafios econômicos. Muito obrigado pela sua participação aqui na edição do De Olho no Câmbio dessa vez, viu? Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Muito bem. Rui Gonçalves, André Galhardo, até a nossa próxima semana com outro convidado ou convidada. Lembrando que o De Olho no Câmbio tem sempre esse acompanhamento da sua parte, né, nas nossas plataformas. É uma produção da Remessa Online, que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, mas que ajuda a entender o Brasil, né? A partir da economia, a gente às vezes esbarra um pouquinho só em política ali para ambientar, para colocar uma contextualização, mas o nosso foco é sempre economia. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Até logo.